4 fatos que Jesus compartilhou sobre Satanás que muitos não conhecem. Jesus disse muito sobre Satanás. Em primeiro lugar, ele o chamou de inimigo e o maligno em Mateus, capítulo 13, versículo 39. Jesus chamou Satanás de inimigo na parábola do joio, em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Aqui está outra história que Jesus contou: o reino dos céus é como um fazendeiro que plantou boa semente em seu campo, mas naquela noite, enquanto os trabalhadores dormiam, seu inimigo veio e plantou o joio entre o trigo, depois se afastou. Quando a safra começou a crescer e produzir grãos, o joio também cresceu. Os trabalhadores do fazendeiro foram até ele e disseram: Senhor, o campo onde você plantou aquela boa semente está cheio de joio. De onde vieram? Um inimigo fez isso. Exclamou o fazendeiro. Devemos arrancar o joio? Eles perguntaram. Não, ele respondeu, pois vocês arrancariam o trigo junto. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita, e então direi aos ceifeiros para separarem o joio, amarrá-lo em feixes e queimá-lo, e colocarem o trigo no celeiro. Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 39. Depois de deixar as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos disseram: Por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: O filho do homem é o fazendeiro que planta a boa semente, o campo é o mundo, e a boa semente representa as pessoas do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que plantou o joio entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Um inimigo não gosta nem despreza outra pessoa e busca prejudicar, contradizer ou lutar contra a pessoa que ele está contra. Assim, um inimigo de Deus se opõe à presença e propósitos de Deus neste mundo. A Bíblia nomeia Satanás, o diabo, como o adversário específico de Deus, como o inimigo de Deus. Ao longo da história, Satanás tem procurado frustrar o plano de Deus, prejudicar os seres humanos e afastá-los de Deus. A Escritura nomeia muitos outros inimigos de Deus e de seu povo, além de Satanás. Na Bíblia, um inimigo de Deus também é referido como um adversário ou um adversário. Qualquer pessoa que desobedece aos mandamentos do Senhor é designada como inimiga de Deus. Ao longo da Bíblia, o diabo é chamado de um maligno, de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Os crentes estão em Deus, apesar de que a maioria da humanidade está sob o poder de Satanás. Cristo veio e ele concedeu discernimento espiritual, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não continua pecando, mas aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o toca, 1 João, capítulo 2, versículo 13. Escrevo a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque vocês venceram o maligno. Escrevo a vocês, filhos, porque vocês conhecem o Pai, 1 João, capítulo 2, versículo 13. Número 2, o príncipe deste mundo. Quando Jesus estava prevendo sua morte, ele fez a declaração: agora é o tempo do julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será expulso, João, capítulo 12, versículo 31. Ele disse que o mundo estava prestes a crucificar o Senhor da vida e glória, condenando-se assim, e a punição seria imposta por sua terrível renúncia a Cristo. A condenação estava prestes a ser imposta à humanidade culpada. O governante deste mundo é Satanás, em um sentido autêntico. Satanás foi totalmente conquistado pelo Calvário. Ele acreditava que havia conseguido se livrar do Senhor Jesus de uma vez por todas. Em vez disso, o Salvador proporcionou um caminho de salvação para os homens e derrotou Satanás e todos os seus seguidores simultaneamente. A sentença do diabo ainda não foi cumprida, mas seu destino está selado. Ele ainda está envolvido em seus negócios malignos no mundo, mas é apenas questão de tempo antes de ser lançado no lago de fogo. Quando o Senhor sabia que o tempo de sua traição estava chegando e que ele não teria muito mais tempo para falar com os seus, Satanás estava se aproximando.
Mas o Salvador sabia que o adversário não poderia encontrar nenhuma vergonha ou pecado nele. Não havia nada em Cristo que respondesse às mais tentações do diabo. Seria tolice para qualquer pessoa além de Jesus dizer que Satanás não poderia encontrar nada nele. Não falarei mais com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele nada tem em mim, ó João, capítulo 14, versículo 30. Satanás governa um mundo que inclui homens e anjos separados de Deus. Este mundo engloba religiosos falsos e ameaça derrotar os verdadeiros filhos de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, Nova Versão Internacional. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seu impacto se estende às ideologias, à educação e ao comércio do mundo. Ele controla os pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões do mundo, que surgiram de suas mentiras e enganos. De Mateus, capítulo 12, versículo 24, Bíblia Amplificada. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este homem expulsa demônios apenas com a ajuda de Belzebu, príncipe dos demônios. Romanos, capítulo 8, versículos 7 a 8. Bíblia Amplificada. A mente da carne, com suas perseguições pecaminosas, é ativamente hostil a Deus. Ela não se submete à lei de Deus, pois não pode, e aqueles que estão na carne, vivendo uma vida que atende aos apetites e impulsos pecaminosos, não podem agradar a Deus. Este cosmos é o equivalente de Satanás ao governo e ao reino de Deus, seu desejo de ser como Deus. Isso o levou ao pecado, e agora ele lidera todos os rebeldes que, como ele, caíram no pecado. Isaías, capítulo 14, versículo 14, Bíblia Amplificada. Eu subirei acima das alturas das nuvens, farei-me semelhante ao Altíssimo. Este mundo tem como objetivo derrotar os verdadeiros filhos de Deus. João, capítulo 8, versículo 44, Bíblia Amplificada. Vocês são do pai de vocês, o diabo, e o desejo de vocês é praticar as vontades que são características do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira e da meia-verdade. Número 4. O que ele desejou ter Pedro. A vida de Pedro é talvez a história de redenção mais excelente já escrita. Ele era um pescador, e os pescadores eram estereotipados como homens de ação, muito físicos e destemidos, como Pedro demonstra na Bíblia. No entanto, Pedro enfrentou um desafio significativo, pois o diabo tinha um alvo nele, e Jesus o informou disso para dar autoridade a esse dilema. Na última ceia, Jesus advertiu Simão Pedro de que um teste de fé estava chegando. Simão, Simão, Satanás pediu por vocês, para peneirá-los como trigo. Lucas, capítulo 22, versículo 31. O discípulo falador parecia estar em um dilema. Satanás queria peneirar Pedro como trigo, o que significa que ele tentou abalar violentamente a fé de Pedro, a ponto de fazê-lo cair, demonstrando que o fiel servo de Deus não tinha confiança. Mas não era apenas Pedro que estava em perigo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 31, a palavra para vocês só é plural. Jesus disse a Pedro que Satanás tinha mirado em todos os discípulos. Algumas traduções, como a Berea está de Bíblia, especificam o grupo inteiro. Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Este trecho nos dá um vislumbre de um mundo invisível, levanta muitas perguntas, mas também oferece muitas garantias, a principal das quais é a cadeia de comando. Deus está claramente no controle, e o diabo está com uma coleira curta. Você notou o verbo que seguiu o nome de Satanás? Pediu. Satanás pediu. Os discípulos faladores parecem estar na mesma situação que Jó, quando Satanás buscou colocá-lo à prova. De Jó, capítulos 1, 2. Acaso, não o cercaste com uma cerca de proteção, a ele, a sua casa e a tudo o que ele tem, em redor? Tu abençoaste o trabalho das mãos dele, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra.
mudará nossa percepção da antiga serpente, não é? Deus usará todos os seres para o bem de seu reino. A palavra o Satanás só significa adversário ou acusador. Ele acusa o povo de Deus de fazer o mal. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Então, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à direita dele, para acusá-lo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Peneirar como trigo é uma metáfora que também pode significar sacudir alguém intensamente. Nos tempos bíblicos, o trigo ou grão era peneirado por uma peneira ou grande peneira. À medida que o grão era violentamente agitado, a sujeira e outras impurezas que se agarravam a ele durante o processo de debulha se separavam do grão bom e utilizável. O objetivo de Satanás ao peneirar Pedro e os outros discípulos como trigo era esmagá-los e destruir sua fé. Na realidade, o adversário busca destruir a fé de cada crente, e João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus garantiu a Pedro: eu roguei por você, Simão, para que sua fé não falhe. E, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. A liderança da igreja primitiva demonstrou que a oração do Senhor por Pedro foi respondida. Jesus não fez nenhuma promessa de remover o próximo teste de Pedro, ele orou para que sua fé não fosse abalada. Na vida cristã, devemos esperar passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus, como afirmaram os missionários em Atos, capítulo 14, versículo 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Deus usa essas experiências para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 28, KJV. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, NVI. Ou nisso vocês exultam, ainda que, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, a genuinidade da fé que vocês têm, mais preciosa que o ouro, que perece mesmo à prova de fogo, seja confirmada, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Jesus está lá para nos fortalecer e interceder em nosso favor sempre que enfrentamos um teste. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque posso realizar todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. É reconfortante saber que a intercessão de Cristo limitou a capacidade de Satanás de peneirar Pedro como trigo. Quando Satanás nos persegue, devemos lembrar que Jesus Cristo está sempre presente para interceder por nós. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, NVI. Ou portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus tinha fé de que Simão Pedro se recuperaria e ajudaria os outros discípulos. Outra razão pela qual o Senhor permite que passemos por provações é nos ensinar a ajudar outros a crescerem na fé. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, NVI. Ou se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês; se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Antes da negação tripla, Pedro estava excessivamente confiante, confiando em sua força. No entanto, após ser peneirado como trigo, Pedro descobriu que a falha é possível devido à fraqueza da carne. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Agora, Pedro teria compaixão e misericórdia pelos outros, compreendendo quão fácil é cair e ajudando-os a evitar o mesmo erro.
A verdadeira fé e perseverança são reveladas por meio do arrependimento e da restauração, em vez de uma perfeição sem pecado. Levantamo-nos e continuamos após uma queda, assim como Pedro. Quando Satanás vem nos peneirar como trigo, temos um advogado em Jesus Cristo, que intercede por nós. João, capítulo 17, versículos 9 a 11, NVI. Eu oro por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João, capítulo 17, versículo 15, NVI. Eu não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Deus nos protegerá para que o diabo não possa destruir nossa fé e esperança. João, capítulo 10, versículos 27 a 28, KJV. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e eternamente não serão arrancadas da minha mão. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, NVI. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus Cristo começou uma boa obra em nós e a levará a termo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ao atravessarmos o vale do fracasso, a pergunta é: como você responderá? Muitas pessoas desistem e trocam uma vida vibrante no reino por uma vida derrotada. No entanto, o fracasso não precisa ser o fim, é uma oportunidade para um novo começo na força de Cristo. O inimigo esperava abalar a fé de Pedro tão intensamente a ponto de afastá-lo de Jesus. Mesmo assim, Pedro estava determinado a cumprir sua promessa a Jesus, mesmo que todos o abandonassem. Marcos, capítulo 14, versículo 29. Contudo, Satanás compreende o poder do medo. O objetivo dele ao peneirar os crentes é enfraquecer nossa fé a ponto de não sermos mais úteis a Deus. Ele quer nos manter afastados das atividades do reino do Senhor, concentrando-se em nossas vulnerabilidades, nas áreas onde acreditamos ser invencíveis ou, pelo menos, bem protegidos. Quando o diabo tem sucesso, ficamos desapontados e desmoralizados. No entanto, isso não precisa ser assim. Se estivermos dispostos, Deus pode usar o fracasso para uma limpeza espiritual. Pedro deixou de lado seu orgulho, vestiu-se da coragem do Espírito Santo e arriscou humilhação pública, perseguição e morte para espalhar o Evangelho. O fracasso foi um catalisador para uma fé aumentada e verdadeira servidão. É reconfortante saber que Deus é sempre mais forte que Satanás e que, confiando nele, podemos evitar a ira de Satanás e receber uma coroa da vida. No entanto, o texto não termina aí. A palavra de conforto e esperança de Deus continua. Precisamos de encorajamento em nossas lutas diárias para não abandonarmos a fé e amaldiçoarmos Deus nos momentos de sofrimento e fraqueza. Precisamos da certeza de que as altas e baixas de nossa fé não resultarão em uma queda permanente. No versículo 32, Jesus nos dá esse encorajamento e garantia: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não falhe. E, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. É reconfortante saber que Deus é infinitamente mais forte que Satanás e que, se confiarmos em Deus até o fim, Ele nos concederá a vida eterna. Mas é duplamente encorajador e esperançoso que Jesus Cristo e Deus Pai não fiquem de braços cruzados, esperando para ver se teremos a fortitude para perseverar na fé. Observe que Jesus ora ao seu Pai por Simão. Agora, a palavra ou você ou é singular no versículo 32. Eu orei por você, ou seja, por Simão. Ele pede a Deus que faça o que precisa ser feito para preservar Simão da destruição. Jesus está confiante de que seu Pai responderá à sua oração, pois ele diz: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus sabe que Simão o negará 3 vezes.
É uma fraqueza temporária, uma confiança breve e vacilante, mas é seguida rapidamente por lágrimas amargas de arrependimento, de Lucas, capítulo 22, versículo 62. E, ao se converter, o Pai deu a Satanás o poder de peneirar Simão, apesar de, em resposta à oração de Jesus, não deixou Simão cair pelo crivo. Aqui está a dupla arma de esperança e encorajamento que ele nos dá. Não somos deixados sem escudo contra o inimigo, nem somos deixados assegurar esse escudo da fé apenas com nossa força. Deus sempre verá que a fé tem a vitória e que seus filhos têm fé. Este é o significado daquele texto terrível em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5.